Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Dom Casmurro, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkerman. Parte 23, capítulo 88. Um pretexto honesto. Não, a ideia de ir ao enterro não vinha da lembrança do carro e suas doçuras. A origem era outra. Era porque, acompanhando o enterro no dia seguinte, não iria ao seminário e podia fazer outra visita a Capitu, um tanto mais demorada. Eis aí o que era. A lembrança do carro podia vir acessoriamente depois, mas a principal e imediata foi aquela. Voltaria à Rua dos Inválidos, a pretexto de saber de Sinhazinha Gurgel. Contava que tudo me saísse naquele dia. Gurgel, aflito, Capitu comigo no canapé, as mãos presas, o penteado. Vou pedir à mamãe. Abri a cancela. Antes de transpô-la, assim como ouvira da memória a palavra do pai do morto, ouvi agora a da mãe e repeti a meia voz. Coitado de Manduca. Capítulo 89. A recusa. Minha mãe ficou perplexa quando lhe pedi para ir ao enterro. Perder um dia de seminário? Fiz-lhe notar a amizade que o Manduca me tinha, e depois era gente pobre. Tudo o que me lembrou dizer, disse. Prima Justina opinou pela negativa. Você acha que não deve ir? Perguntou-lhe minha mãe. Acho que não. Que amizade é essa que eu nunca vi? Prima Justina venceu. Quando referi o caso ao agregado, este sorriu e disse-me que o motivo escondido da prima era, provavelmente, não dar ao enterro o lustre da minha pessoa. Fosse o que fosse, fiquei amuado. No dia seguinte, pensando no motivo, não me desagradou. Mais tarde, achei-lhe um sabor particular. Capítulo 90. A polêmica. No dia seguinte, passei pela casa do defunto, sem entrar nem parar. Ou, se parei, foi só um instante, ainda mais breve que este em que vô-lo digo. Se me não engano, andei até mais depressa, receando que me chamassem como na véspera. Uma vez que não ia ao enterro, antes longe que próximo. Fui andando e pensando no pobre diabo. Não éramos amigos, nem nos conhecíamos de muito. Intimidade? Que intimidade podia haver entre a doença dele e a minha saúde? Tivemos relações breves e distantes. Fui pensando nelas, recordando algumas. Reduziam-se todas a uma polêmica entre nós, 2 anos antes. A propósito, mal podeis crer a que propósito foi. Foi a Guerra da Crimeia. Manduca vivia no interior da casa, deitado na cama, lendo por desfastio. Ao domingo, sobre a tarde, o pai enfiava-lhe uma camisola escura e trazia-o para o fundo da loja, donde ele espiava um palmo da rua e a gente que passava. Era todo o seu recreio. Foi ali que o vi uma vez, e não fiquei pouco espantado. A doença ia-lhe comendo partes das carnes, os dedos queriam apertar-se. O aspecto não atraía, de certo. Tinha eu de 13 para 14 anos. Da segunda vez que o vi ali, como falássemos da Guerra da Crimeia, que então ardia e andava nos jornais, Manduca disse que os aliados haviam de vencer, e eu respondi que não. Pois veremos, tornou ele. Só se a justiça não vencer neste mundo, o que é impossível, e a justiça está com os aliados. Não, senhor, a razão é dos russos. Naturalmente, íamos com o que nos diziam os jornais da cidade, transcrevendo os de fora, mas pode ser também que cada um de nós tivesse a opinião de seu temperamento. Fui sempre um tanto moscovita nas minhas ideias. Defendi o direito da Rússia. Manduca fez o mesmo ao dos aliados, e o terceiro domingo em que entrei na loja, tocamos outra vez no assunto. Então, Manduca propôs que trocássemos a argumentação por escrito, e na terça ou quarta-feira
Recebi 2 folhas de papel contendo a exposição e defesa dos direitos dos aliados e a integridade da Turquia, concluindo por esta frase profética: os russos não hão de entrar em Constantinopla. Li-a e meti-me a refutá-la. Não me recorda um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora que o século está a expirar. Mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis. Fui eu mesmo levar-lhe o meu papel. Fizeram-me entrar na alcova, onde ele jazia estirado na cama, mal coberto por uma colcha de retalhos. Ou gosto da polêmica, ou qualquer outra causa que não alcanço, não me deixou sentir toda a repugnância que saía da cama e do doente, e o prazer com que lhe dei o papel foi sincero. Manduca, pela sua parte, por mais nojosa que tivesse então a cara, o sorriso que me acendeu dissimulou o mal físico. A convicção com que me recebeu o papel e disse que ia ler e responderia é que não tem palavras nossas nem alheias que a digam de todo e com verdade. Não era exaltada, não era ruidosa, não tinha gestos, nem a moléstia os permitiria. Era simples, grande, profunda, um gozo infinito de vitória, antes de saber os meus argumentos. Tinha já papel, pena e tinta ao pé da cama. Dias depois recebi a réplica. Não me lembra se trazia coisas novas ou não. O calor é que crescia, e o final era o mesmo. Abre aspas. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Fecha aspas. Trepliquei. E daí continuou por algum tempo uma polêmica ardente, em que nenhum de nós cedia, defendendo cada um os seus clientes com força e brio. Manduca era mais longo e pronto que eu. Naturalmente, a mim sobravam 1000 coisas que distraíam: o estudo, os recreios, a família e a própria saúde, que me chamava a outros exercícios. Manduca, salvo o palmo de rua ao domingo de tarde, tinha só esta guerra, assunto da cidade e do mundo, mas que ninguém ia tratar com ele. O acaso dera-lhe em mim um adversário. Ele, que tinha gosto à escrita, deitou-se ao debate, como a um remédio novo e radical. As horas tristes e compridas eram agora breves e alegres. Os olhos desaprenderam a chorar, se porventura choravam antes. Senti esta mudança dele nas próprias maneiras do pai e da mãe. Não imagina como ele anda agora, depois que o senhor lhe escreve aqueles papéis, dizia-me o dono da loja, uma vez à porta da rua. Fala e ri muito. Logo que eu mando o caixeiro levar-lhe os papéis dele, entra a indagada resposta, e se demorará muito, e que pergunte ao moleque quando passar. Enquanto espera, relê jornais e toma notas. Mas também apenas recebe os seus papéis, atira-se a lê-los e começa logo a escrever a resposta. Há ocasiões em que não come ou come mal, tanto que eu queria pedir-lhe uma coisa, é que não os mande à hora do almoço ou do jantar. Fui eu que cansei primeiro. Comecei a demorar as respostas, até que não dei mais nenhuma. Ele ainda teimou 2 ou 3 vezes depois do meu silêncio, mas não recebendo contestação alguma, por fadiga também ou por não aborrecer, acabou de todo com as suas apologias. A última, como a primeira, como todas, afirmava a mesma predição eterna. Abre aspas. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Fecha aspas. Não entraram, efetivamente, nem então, nem depois, nem até agora. Mas a predição será eterna? Não chegarão a entrar algum dia? Problema difícil. O próprio Manduca, para entrar na sepultura, gastou 3 anos de dissolução. Tão certo é que a natureza, como a história, não se faz brincando. A vida dele resistiu como a Turquia. Se afinal cedeu, foi porque lhe faltou uma aliança como a anglo-francesa, não se podendo considerar tal o simples acordo da medicina e da farmácia. Morreu afinal, como os estados morrem. No nosso caso particular, a questão é saber, não se a Turquia morrerá,
porque a morte não poupa a ninguém, mas seus russos entrarão algum dia em Constantinopla. Essa era a questão para o meu vizinho leproso, debaixo da triste, rota e infecta colcha de retalhos. Capítulo 91. Achado que consola. É claro que as reflexões que aí deixo não foram feitas então, a caminho do seminário, mas agora no gabinete do Engenho Novo. Então, não fiz propriamente nenhuma, a não ser esta, que previ de alívio um dia ao meu vizinho Manduca. Hoje, pensando melhor, acho que não só servi de alívio, mas até lhe dei felicidade. E o achado consola-me. Já agora não esquecerei mais que dei 2 ou 3 meses de felicidade a um pobre diabo, fazendo-lhe esquecer o mal e o resto. É alguma coisa na liquidação da minha vida. Se há no outro mundo tal ou qual prêmio para as virtudes sem intenção, esta pagará 1 ou 2 dos meus muitos pecados. Quanto ao Manduca, não creio que fosse pecado opinar contra a Rússia, mas, se era, ele estará purgando há 40 anos a felicidade que alcançou em 2 ou 3 meses, donde concluirá, abre parênteses, já tarde, fecha parênteses, que era ainda melhor haver gemido somente, sem opinar coisa nenhuma. Capítulo 92. O diabo não é tão feio como se pinta. Manduca enterrou-se sem mim. A muitos outros aconteceu a mesma coisa, sem que eu sentisse nada, mas este caso afligiu-me particularmente pela razão já dita. Também senti não sei que melancolia ao recordar a primeira polêmica da vida, o gosto com que ele recebia os meus papéis e se propunha a refutá-los, não contando o gosto do carro. Mas o tempo apagou depressa todas essas saudades e ressurreições. Nem foi só ele. 2 pessoas vieram ajudá-lo. Capitu, cuja imagem dormiu comigo na mesma noite, e outra que direi no capítulo que vem. O resto desse capítulo é só para pedir que, se alguém tiver de ler o meu livro com alguma atenção mais da que lhe exigir o preço do exemplar, não deixe de concluir que o diabo não é tão feio como se pinta. Quero dizer que o meu vizinho de mata-cavalos, temperando o mal com a opinião anti-russa, dava à podridão das suas carnes um reflexo espiritual que as consolava. Há consolação maiores, de certo, e uma das mais excelentes é não padecer esse nem outro mal algum. Mas a natureza é tão divina que se diverte com tais contrastes, e aos mais nojentos ou mais aflitos acena com uma flor. E talvez saia assim a flor mais bela. O meu jardineiro afirma que as violetas, para terem um cheiro superior, um mister de estrume de porco. Não examinei, mas deve ser verdade.